Na quarta-feira passada, o tema do estudo foi Introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a introdução ao Novo Testamento. Mas antes, feche os olhos, vamos orar. Deus Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, cuidados, dá-nos a capacidade de entender aquilo que for dito hoje, estudado hoje, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de falar sobre o Novo Testamento, ou seja, a introdução ao Novo Testamento, eu gostaria de recapitular com você algo sobre os livros do Antigo Testamento. Detalhes importantes para que você possa fixar e aprender e jamais esquecer. Por exemplo, Gênesis. A palavra Gênesis quer dizer começo. Êxodo quer dizer saída e trata do acontecimento mais importante da história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. Temos o livro dos Levíticos. No livro estão as leis, os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Temos Números. Esse livro se chama Números porque nele há duas contagens do povo. A primeira, feita quando os israelitas saíram do Egito. A segunda, feita quando, anos mais tarde, eles entraram na terra de Canaã. Deuteronômio. No livro de Deuteronômio está um discurso que Moisés fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão. Depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto, os israelitas estavam prontos para atravessar o Jordão e tomarem posse da terra de Canaã. Temos Josué, que foi o sucessor de Moisés e comandou a conquista da terra de Canaã. Nós temos Juízes. O livro de Juízes conta a história de Israel desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Temos Ruth. A história de Ruth se passa no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. Temos Samuel, primeiro livro e segundo livro, que vão registrar a passagem do período dos juízes para a dos reis. E essa mudança na vida nacional de Israel gira principalmente em torno de três nomes: Samuel, Saul e Davi. Temos reis. Primeiro e segundo livro dos reis narra a história de Salomão em Israel e também sobre as conquistas da Assíria sobre Israel e da Babilônia sobre Judá. Temos também Crônicas, primeiro e segundo livro das Crônicas, que vai narrar os acontecimentos do reinado de Davi e abrange também o mesmo período que o segundo livro dos reis. Esdras. O livro de Esdras é a continuação do segundo livro das Crônicas. Neemias. O livro de Neemias conta a história também da reconstrução das muralhas de Jerusalém, a leitura por Esdras da lei de Deus e a confissão dos pecados pelo povo. Nós temos também, além de Neemias, nós temos Esther, que vai relatar a história de uma rainha judia da Pérsia que denunciou um complô que visava destruir seus compatriotas. Temos Jó. O livro de Jó trata do sofrimento humano. Nós temos Salmos, é o livro de hinos e de orações da Bíblia. Temos Provérbios, que é um livro de sabedoria prática. Eclesiastes. No livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do sábio, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças, decepções, e conclui que tudo é ilusão. Temos Cantares. É uma coleção de poemas, a maior parte em forma de canções próprias para festas de casamento. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 a.C. Nós temos Jeremias. O profeta Jeremias começou a anunciar a mensagem de Deus no ano 627 a.C. Temos Lamentações. É uma coleção de 5 poemas nos quais se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Temos Ezequiel,
A mensagem do profeta foi dada aos judeus cativos. Temos Daniel, que são mensagens apocalípticas que dizem respeito aos nossos dias. Temos o profeta Oséias, que mostra como é fiel o amor de Deus pelo seu povo. Joel, que vai demonstrar o povo para que ele se arrependa. Nós temos Amós, que foi chamado por Deus para anunciar sua mensagem em Israel e aí o reino do norte. Além de Amós, nós temos Obadias, que profetiza o juízo sobre Edom, um país vizinho de Israel. Nós temos, além de Obadias, nós temos Jonas. Na história de Jonas, vemos a importância de não negligenciarmos o chamado de Deus e aprendemos o quanto Deus é bom em perdoar. Temos Miqueias. A mensagem para Judá era de juízo em vez de perdão, esperança e restauração. Temos Naum, que vai anunciar que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade na guerra. Abacuque apresenta um diálogo entre Deus e Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Temos Sofonias, o profeta, que anunciou o dia do Senhor que levaria juízo a Judá e as nações vizinhas. Temos Ageu, que anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse um novo templo. Temos Zacarias. O profeta Zacarias foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta, anunciadas entre 520 e 518 a.C., são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo, do perdão dos pecados do povo e do futuro quando o Messias viria. E por fim temos Malaquias. Após o retorno do exílio, o povo voltou a se descuidar de sua vida religiosa. Ele passou a inspirá-los novamente, falando-lhes sobre o dia do Senhor. Agora passemos para o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Partamos então agora para a introdução ao Novo Testamento. Nós estaremos dividindo esse estudo em algumas etapas. A primeira etapa nós vamos dar hoje, e depois as demais nas quartas-feiras seguintes. Mas repetindo, o Novo Testamento é composto por 27 livros, que foram escritos por 8 ou 9 homens, dependendo de se atribuir a redação da Epístola aos Hebreus ao apóstolo Paulo ou não. Composto por homens santos, que segundo Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, diz que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Com relação aos escritores, podemos afirmar que todos eram judeus, exceto Lucas. Para se compreender o Novo Testamento, é fundamental ter um entendimento correto e verdadeiro do verdadeiro papel dos apóstolos do primeiro século. Foi por intermédio deles e seus competentes cooperadores, como Marcos e Lucas, que Deus inspirou a criação dos 27 livros que chamamos Novo Testamento. Depois de orar toda noite ao Pai, Jesus, a princípio, escolheu 12 homens para ajudá-lo a dirigir e edificar a sua igreja nos primeiros anos. Mais tarde, à medida que a igreja crescia e se expandia, alguns desses homens, juntamente com Paulo, também chamado para ser apóstolo, começaram a escrever muito. Essas narrativas apostólicas foram chamamos de Novo Testamento, que foram preservadas para as gerações futuras. Só para que você entenda, apóstolo significa enviado. O que logicamente implica ser enviado para levar uma mensagem. Até Jesus foi chamado de apóstolo. Em Hebreus, capítulo 3, verso 1, há uma passagem que diz que Jesus era apóstolo. Podemos dividir o Novo Testamento em 4 grupos. O primeiro grupo chamamos de livros históricos. São chamados de históricos porque narram a história da vida do Senhor Jesus. Nós temos então Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que vai contar a história da igreja após a ascensão de Jesus.
Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque trazem a ideia de livros escritos sobre uma mesma visão, mesma perspectiva, ou de um mesmo ponto de vista. Por outro lado, João, também chamado de quarto evangelho, mas não é considerado sinótico. Nós vamos tentar fazer aqui um quadro comparativo dos sinóticos com o evangelho de João. Por exemplo, sinóticos dão ênfase ao ministério de Jesus na Galileia. João dá ênfase ao ministério de Jesus na Judeia. Sinóticos falam mais de Jesus e as multidões. João fala mais de Jesus e indivíduos. Sinóticos, o seu ensino se concentra na prática da vida cristã. João, seu ensino se concentra na pessoa do Senhor Jesus. Nós estamos vendo que podemos dividir o Novo Testamento em 4 grupos. Então, o primeiro grupo que nós vemos, chamamos de históricos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. O segundo livro, nós chamamos de livros doutrinários, por serem escritos em sua maioria em forma de cartas para as igrejas. Tem como propósito instruir os crentes quanto na doutrina, ou seja, a fé cristã, na ética, ou seja, a prática da vida cristã. E aí são Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e nós temos também Hebreus, temos Tiago, temos 1ª e 2ª de Pedro, Judas e 1ª de João. Então nós já vimos que temos 2 grupos. O primeiro grupo chamamos de históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo grupo chamamos de cartas doutrinárias, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, Judas e 1ª de João. Podemos dividir o Novo Testamento também num terceiro grupo. O terceiro grupo é chamado de cartas particulares ou pessoais. São cartas escritas para indivíduos que têm como objetivo dar instrução ou aconselhamento pessoal. É óbvio que essas cartas vão influenciar a muitos. E são elas: 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, Filemão, 2ª e 3ª carta a João. Essas são as cartas que são chamadas de particulares ou pessoais. Recapitulando: livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Cartas doutrinárias, Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, Judas e 1ª de João. Cartas particulares, 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, Filemão, 2ª e 3ª carta de João. E por fim, nós temos um 4º grupo chamado de profético. O livro de Apocalipse, ele trata do futuro, bem como do presente, se utilizando de símbolos. Nós vamos ver mais adiante e vamos falar sobre os símbolos de Apocalipse. Mas eu quero trazer a você apenas 3, para que você tenha uma noção. Primeiro, ele fala de 7 igrejas. O número 7 simboliza perfeição ou completo. O livro fala de 7 espíritos. É o Espírito Santo de Deus. Apocalipse fala de Alfa e Ômega. É a primeira e última letra do alfabeto grego e significa princípio e fim. E agora, meus irmãos, a segunda parte do estudo será na próxima quarta-feira. Nós nos veremos então na próxima quarta-feira e nós vamos ver, resumidamente, a visão panorâmica de cada livro do Novo Testamento. Tá bom? Que Deus abençoe você.
Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Deus Pai, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado por essa oportunidade de podermos abrir a tua palavra e estudar e gravar, Senhor Deus, na nossa mente os livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Obrigado por essa oportunidade, abençoe o teu povo, em nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Deus te abençoe.